A paz do Senhor a todos, aqui missionário Vini Silva com mais um vídeo. Um inscrito aqui do canal, Thiago, ele escreveu pedindo para eu fazer um vídeo com o seguinte tema: como se livrar dos espíritos que atacam as finanças. Né? Um excelente tema, né? Muitas vezes a gente trabalha duro, trabalha, o dinheiro entra, mas o dinheiro vai embora. A gente não sabe nem como foi, por onde foi. Né? O dinheiro não rende, a gente não consegue guardar, é terrível. Existem espíritos que tentam destruir nossas finanças? Existe, a Bíblia fala do devorador, do consumidor, e como se livrar desses espíritos. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu anotei alguns versículos aqui, por exemplo, Eclesiastes 5,19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Bom, então nós aprendemos aqui que a prosperidade ela é um dom. A prosperidade de Deus, ela é um dom de Deus. Se tem como conseguir riqueza e prosperidade através do mal, do maligno? Tem. Mas é por pouco tempo e você vai pagar um preço muito caro, porque nada que o diabo te dá, ele te dá de graça. Tem sempre um preço muito alto a pagar. E a riqueza, os bens que vêm do maligno, que vêm de uma maneira errada, a Bíblia é bem clara, diz que você vai para o inferno. Ai daquele que juntar em sua casa bens mal adquiridos, está escrito. Então, tudo que nós queremos é a prosperidade que vem de Deus, ela é um dom. E nós temos que entender que a prosperidade bíblica, a prosperidade que vem de Deus, ela está sempre relacionada com o reino de Deus. Você vai lá em Mateus, está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tem pessoas que muitas vezes o dinheiro vem na mão dela, ela nem faz muito esforço. Por quê? Porque o coração dela está, em primeiro lugar, voltado para as coisas de Deus, para o reino de Deus, em aprender, em estudar, em conhecer a vontade de Deus e, principalmente, praticar com o intuito de agradar a Deus, porque ela tem amor por Deus. E quando ela faz isso, Deus vai acrescentando todas as coisas a essa pessoa. Ele fez isso com o próprio Salomão. Deus apareceu para Salomão e falou: Salomão, pede-me o que tu quiseres que eu vou te dar. E Salomão pediu conhecimento, sabedoria para poder julgar o povo, uma vez que ele era rei sobre o povo de Israel. E Deus se agradou demais com isso. Por quê? Porque ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, ele não pediu para Deus destruir os inimigos deles, que eram muitos, ele não pediu mulheres, ele pediu sabedoria para poder julgar os problemas do povo de Israel, que era muito grande, com sabedoria e com justiça. Então, por ele ter buscado as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus se agradou a ele e fez dele, além do homem mais sábio que já pisou na terra, também o mais rico. Deus acrescentou a riqueza para ele, porque a riqueza é um dom de Deus. E quando ela vem de Deus, ela vai até a eternidade. Então, tem alguns versículos que diz como prosperar. E eu vou dizer, por último, realmente a questão aqui que o Tiago pediu, que é como se livrar desses espíritos. Então, nós temos aqui em Provérbios 3,9, e eu tenho uma playlist aqui no canal, compreendendo os provérbios de Salomão, né? Está aqui no canal. Só você ver aí que eu leio capítulo por capítulo de Provérbios de Salomão, que é sabedoria pura. E todos deveriam ler. Então, diz lá Provérbios 3,9, diz assim, ó: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Então Deus está falando: você quer encher o teu celeiro de fartura? Você quer próspero? Você quer ser próspero? Deus está dizendo, e olha que é livro de provérbios, é livro de sabedoria, viu? Chamado livro sapienciais, né? Livro de sabedoria. Ele diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? As primeiras
as coisas da tua renda, seria se referindo também ao dízimo, né? Que você recebe o seu dinheiro, a primeira coisa que você faz, antes de pagar até as tuas contas, é tirar 10% para honrar a Deus. Mas eu ganho pouco. Sim, mas 10% de pouco é pouco, 10% de muito é muito. Eu só tenho R$10, aí você só dá R$1. Eu tenho 1 milhão, aí você dá 100 mil. Deus é tão bom que ele pede uma porcentagem, né? Porque uma porcentagem de pouco também é pouco. E ele diz para honrar o Senhor teus bens. E como é que a gente honra o Senhor com os nossos bens? Acima de tudo, ajudando os pobres, socorrendo os necessitados. Por exemplo, Deus diz que a única religião que ele criou, nenhuma das religiões que existem foi criada por Deus. Nem cristianismo, nem protestantismo, nem evangelho, nem catolicismo, nada, nenhuma. Ele diz que a única religião que ele se agrada é a gente socorrer os pobres e as viúvas, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aquela pessoa que realmente não tem como se sustentar. Então, se você fizer isso, você vai estar honrando a Deus com teus bens. E também os 10% que você deve dar naquele local onde você se alimenta espiritualmente. Alguma igreja que você considere séria, de homens sérios, e aonde você tem o socorro espiritual. Porque a igreja precisa pagar suas contas, a luz, a água, aluguel, as coisas que quebram, que tem que colocar, e também para sustento do pastor ou do padre. O padre já recebe um salário razoável, né, da Igreja Católica, mas o pastor ele conta somente com as ofertas, com dízimo. O pastor precisa comer, o pastor precisa se alimentar. Ele precisa ter o mínimo para ele poder fazer a obra de Deus com alegria e não chorando, não com a barriga vazia, não desesperado de ver um filho passando fome. Então nós temos que ter essa compreensão, sabendo que se nós somos alimentados espiritualmente, não custa nada e devemos alimentar o pastor ou os pastores com bens materiais. É o que diz a Bíblia. Então, Provérbios 3,9 diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu, particularmente, no momento, não estou frequentando nenhuma igreja, no momento. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024, último dia de fevereiro, ano bissexto. Até a data de hoje eu não estou frequentando, por isso eu não estou dando dízimo. Mas eu sempre tirava os primeiros 10% de todo o dinheiro que entrava na minha mão para a igreja e tirava mais 10% para distribuir para os pobres. Dar para o morador de rua, para alguém que necessitava. Quantas vezes eu desci de casa de madrugada, do prédio, com uma ideia, uns R$50 em nota de 5 ou de 10, e ia procurando o morador de rua para dar. Porque era um voto que eu tinha feito com Deus, e Deus sempre me honrou, sempre me prosperou, nunca me deixou faltar absolutamente nada. Nunca me deixou ser envergonhado por dívida ou por despesa. Então, a palavra de Deus se cumpre. Então, Provérbios 3,9 diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias. O primeiro dinheiro que entrou na tua mão, você ganhou R$10, tira logo R$1. E separa esse 10% e dá à igreja. E depois, o que sobrar, você usa para você e também para ajudar o próximo. Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então não pense que você vai prosperar se você não for uma alma generosa. Não se iluda. Deus não abençoa e não prospera pessoas avarentas. Ah, mas eu ganho pouco. Sim, mas nada é tão pouco que não possa dividir com aquele que tem menos ainda. Então, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Você quer ser atendido por Deus? Então, atenda o clamor do necessitado, né? Naquilo que você pode. Você não vai tirar nada do teu filho, ou da tua esposa, ou do teu marido,
principalmente dos filhos, para dar para uma pessoa, mas aquilo que você puder, ajude, porque Deus está olhando e Deus vai te recompensar e sempre Ele recompensa. Isaías 58:7 diz assim, olha que coisa forte. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Aí Deus vai dizer, quando você fizer assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti e a glória de Deus guardará a tua retaguarda. Você está vendo? Porque tem muita gente que não é nem curada de enfermidade física. Levam obreiros, pastores em casa, vai na igreja, fala com o padre, né? E reza, é oração, é simpatia, é médico, e gasta dinheiro com médico e não é curado. Sabe por quê? Porque você não partilha nada do que é teu com ninguém, porque você é avarento. Nem a enfermidade física é curada, aquele que é avarento. Então ele diz, quando você começar a partilhar teu alimento, não é que você vai agora, todo almoço e janta e café, você vai separar para dar para os outros. Se você fizer isso, você vai acumular brasa viva sobre a tua cabeça, como diz a Bíblia. Mas é você saber que uma pessoa está com fome e levar um pouquinho lá do teu alimento para aquela pessoa. Quando ele diz que você vê uma pessoa sem roupa, que não tem o que vestir, você vai lá e dá uma roupa para ela. Mas não é uma roupa rasgada, não, uma roupa boa, né? Porque você não gosta de andar rasgado, então não faça para os outros aquilo que você não se agrada, para ti mesmo. Quando você abriga o pobre, veste o nu, lá, sem teto que encontraste, e não recusa a tua ajuda ao próximo, aí Deus está falando, quando você começar a fazer isso, a tua luz vai resplandecer como alvorada, e a tua cura virá prontamente. Então, já aprendemos aqui que a avareza amaldiçoa a pessoa que é avarenta. A avareza traz maldição sobre a nossa vida. Provérbio 19:17 diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quando você fizer, faça para Deus, não faça para contar para o próximo, não. A Bíblia diz que quando a gente faz caridade e conta para todo mundo, a gente já recebeu o nosso prêmio, o nosso galardão, que é o louvor do outro, do próximo. Faça para Deus, mesmo que todo mundo diga que você é um avarento, coisa que você não é. Eu me lembro que o Ayrton Senna ele fazia muita caridade, mas ninguém sabia. Só foram saber depois que ele morreu, quando a irmã dele contou. Inúmeras empresas que ajudavam pobres aí, ele ajudava, né? Hospitais, mas ele fazia para Deus. Por isso que ele era um homem próspero. Então Deus está dizendo, quando você se compadece do pobre e você dá o teu dinheiro para o pobre, para ajudá-lo, você está dando para Deus, você está emprestando a Deus e Deus vai te recompensar. Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não seja aquela pessoa que só olha para si próprio, que só se preocupa com o próprio. Se preocupe com teus parentes, com teus familiares, com teus amigos, mas principalmente com aquele que você nunca viu na vida, o teu galardão é maior. Ajudar um amigo, tudo bem. Ajudar um parente, tudo bem. Mas você ajudar um desconhecido é só para aqueles que entenderam o Evangelho de Cristo, as palavras de Deus, entendeu o que é ter amor pelo próximo. Aí Deus está dizendo em 1 João 3,17, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade e não lhe mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Sabe, o Espírito de Deus em mim, ele se move, me dá vontade de chorar. Como é que você pode esperar que Deus vai ter o amor dele em você, vai estar com você, se você não se compadece, você não tem compaixão por aquela pessoa que está clamando por um pedaço de pão, por aquela pessoa que não sai de casa porque não tem um sapato? Quantas vezes eu vi isso dentro da igreja? Ah, por que você não foi? Não, me deu sono, irmão, fala a verdade. Ah, não tem nem um tênis rasgado para isso, só chinelo.
Puxa vida, eu sei que é caro um tênis, eu sei que é caro um sapato, mas quando o esforço é maior, maior também é o amor de Deus e maior também é a recompensa de Deus. Se você dá R$ 1, você vai ter o benefício de Deus, mas se você dá R$ 1.000, a tua recompensa vai ser muito maior. Assim como Deus pede a porcentagem 10%, ele também dá a porcentagem de acordo com aquilo que você ajuda. Vai ser sempre maior. Bom, e agora a pergunta do Tiago propriamente dita, né? Como nos livrarmos dos espíritos que roubam a nossa finança, que faz a nossa finança sair pelo buraco, como diz a Bíblia, o bolso da calça parece um saquetel furado. Você bota o dinheiro vai embora. Bom, está naquele versículo clássico de Malaquias 3, do 8 ao 12, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Eu roubo a Deus? Como é que eu roubo a Deus? Diz aqui. Eles perguntaram, em que te roubamos, Senhor? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados. Quando você deixa de dar o dízimo na igreja que você se alimenta espiritualmente, quando você deixa de ofertar, você está sendo amaldiçoado. Mas eu não vou dar dinheiro para esses pastores, picaretas e ladrões. Então, procure uma igreja onde o pastor seja sério. Por que eu não estou frequentando nenhuma igreja no momento? Porque eu não achei aqui no local onde eu moro, no bairro, uma igreja onde eu possa confiar naqueles que estão à frente. Quando eu ver realmente um homem de Deus ou um casal de Deus liderando um trabalho, que eu ver que aquele trabalho tem amor pelas pessoas, que atende a todos, eu vou ter maior prazer não só de frequentar, como de ajudar. Porque eu não vou querer que um local que me traz paz, me traz bênção, que um local onde eu encontrei amizade e amor, não vou querer que um local desse feche por não conseguir pagar a luz ou aluguel. Então, eu vou ajudar e ainda faço campanha junto aos irmãos para que ajudem. Então, ele diz no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que é o dízimo? Ele diz aqui, para que haja mantimento na minha casa. E a casa de Deus é onde o nome dele é proclamado. E provai-me nisto. Deus ainda fala, faça a prova de mim. Diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando você deixa de ser avarento, isso é um exercício. Comece ajudando pouco e vai aumentando. Porque quando você começa mesmo no pouco, essa maldição é quebrada. Esses espíritos são repreendidos. E até chegar a um ponto que você possa ajudar muito, e aí você vai receber muito, você vai ser rico de verdade. Ele diz no versículo 11, olha, por vossa causa, por você dar o dízimo às ofertas, ele diz, eu vou repreender o devorador, que é justamente o espírito, Tiago, que rouba as nossas finanças. É assim que se repreende. Quando você abre a tua mão, ajuda o próximo e dá o teu dízimo, a tua oferta. Deus, ele está dando a palavra dele. E não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Que ele vai repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor do Exército. Então a vossa vide no campo vai dar fruto, a tua plantação vai dar fruto, as tuas finanças vai dar fruto, né? O seu empreendimento vai prosperar, as tuas vendas vai prosperar. Por quê? Porque o devorador e o consumidor, eles vão ser repreendidos por Deus. Aqueles espíritos do inferno que estão trabalhando para você não prosperar e perder seu dinheiro, eles serão repreendidos. E ele diz no 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor do Exército. Então a maneira de prosperar é você não ser avarento, é você ter a noção que é dando que se recebe. Essa
vontade de Deus. Quando você dá, você recebe. Né? Como eu li aqui, deixa eu botar aqui de novo, Provérbios 3:9. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Quem atende vai ser atendido. Eu digo isso com certeza porque eu pratico isso e vejo isso acontecer há anos. Realmente acontece. Não é mágica, mas é palavra de Deus. Tá bom? Então você nota que as tuas finanças saem pelo ralo, tem um devorador consumindo. Ah, então é só eu ir na igreja e receber uma oração, uma prece, uma reza que resolve. Não. Esse demônio não sai somente com oração. Você pode repreender, o pastor pode repreender, mas se você continuar na avareza, ele volta. Então você tem que receber a oração e praticar aquilo que Deus te manda. E não adianta, pessoal, não tem outro caminho. Você pode até com muito esforço ganhar seu dinheiro, mas se esse devorador estiver na sua vida, esse dinheiro não é abençoado, ao contrário. Deus diz, quando você se nega a dar o teu dízimo, a tua oferta, esse demônio, você é amaldiçoado. Ah, mas muitos dizem que o dízimo acabou no Novo Testamento. Não. Lembra da passagem que Jesus estava no templo e chegaram os fariseus e estavam dando dízimo às ofertas? Jesus recriminou que eles estavam com o coração mal diante de Deus, que eles não perdoavam as pessoas, não tinham amor. Mas o que Jesus falou? Eles deviam fazer essas coisas sem esquecer daquelas. Ou seja, Jesus não proibiu nem repreendeu deles estarem dando ofertas e dízimo. Ele só falou que eles deviam fazer aquelas coisas, que é dar o dízimo e a oferta, mas também fazer o principal, que é ter amor pelo próximo. Mas Jesus não disse, olha, eles estão fazendo errado. Não. As igrejas precisam ser ajudadas, senão elas fecham. E o único que tem interesse que a igreja fecha é o diabo. Porque aí você não tem aonde se socorrer. Tá bom? Pratique isso. Repreenda a avareza na tua vida. Comece a ter liberalidade com as tuas finanças e você vai prosperar. E o devorador vai ser repreendido. Tá bom? Comece hoje. Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Vou nessa.